Oh Canon, é para focares em mim, Canon. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago-vos um daqueles casos super estranhos. Eu sinceramente não tenho uma explicação para este caso. Eu hoje trago-vos o que aconteceu a Blanche Monnier. Eu ainda não sei se este vídeo vai fazer parte da série o que aconteceu ou não, vocês vão perceber pelo título. Portanto, no vídeo de hoje, como eu já disse, vou falar sobre o que aconteceu a Blanche Monnier, que era uma rapariga que foi basicamente raptada pela sua própria mãe. Durante 25 anos, Blanche Monnier esteve presa no sótão da sua própria casa e foi a sua própria mãe que a prendeu lá. Portanto, se vocês quiserem saber o que aconteceu a Blanche Monnier e como é que ela conseguiu escapar do sótão da sua casa, continuem a ver este vídeo. Blanche Monnier nasceu a 1 de março de 1849 e ela era uma rapariga que vinha de uma família de classe média ou alta, portanto a família não era de classe nem média nem alta, era assim ali intermédio, não eram pobres, não eram ricos, também não eram de classe baixa. Isso é importante porque antigamente nas famílias de classe média alta estas coisas não aconteciam, eram pessoas com muito dinheiro, eram pessoas com um estatuto social muito elevado e nunca ninguém poderia imaginar que isto aconteceu ou que isto podia acontecer a Blanche Monnier. Portanto, a família de Blanche Monnier era composta por 4 membros. O membro principal era o pai de Blanche, chamado Charles-Émile Monnier, e ele morreu em 1882. Ele era um homem muito conhecido. Eu pus muita ênfase no facto de ele ser conhecido, uau! Mas ele era muito conhecido porque ele foi professor catedrático na Faculdade de Belas Artes naquela zona, portanto eles tinham um estatuto social muito elevado. A família era também composta pela mãe de Blanche Monnier, chamada Louise Monnier. Blanche tinha também um irmão chamado Marcel e ele era licenciado, portanto ele não era estúpido nenhum, malta. Ele tinha perfeita noção daquilo que estava a acontecer à irmã. No entanto, mais tarde Marcel disse que não sabia que a irmã estava a passar por condições tão drásticas. Assim por dizer, foi a desculpa que ele usou. Só para vocês terem noção, a família de Blanche Monnier ganhou um prémio que era apenas dado a cidadãos que se destacavam devido às suas grandes virtudes e devido aos seus grandes feitos na cidade onde viviam. Portanto, isso quer dizer mesmo que eles eram uma família muito boa e muito conhecida em Poitiers. Blanche Monnier era descrita como uma jovem muito alegre, muito simpática, sempre disposta a ajudar tudo e todos. Ela era mesmo daquelas raparigas que não tinham qualquer defeito, pessoal. No entanto, a partir dos 25 anos de idade, Blanche Monnier deixou de fazer parte do convívio social. As pessoas deixaram de ver Blanche Monnier, estranharam ao início, mas depois pensaram que se calhar ela se tinha mudado para outro sítio. Blanche Monnier desapareceu a partir dos 25 anos de idade e depois disso não se soube mais dela. No dia 23 de maio de 1901, o procurador de Paris recebeu uma carta em anónimo a dizer que uma jovem estava a ser mantida em cativeiro na sua própria casa. Portanto, eu agora vou ler o que a carta dizia, mas era: Monsieur Procurador-Geral, tenho a honra de informá-lo de uma ocorrência de excepcional gravidade. Falo de uma solteirona que está presa na casa de Madame Monnier. Ela passa fome e vive numa cama podre nos últimos 25 anos. Numa palavra que eu possa descrever, na sua própria sujidade. A carta surpreendeu não só o procurador, como também a polícia, e eles tiveram de agir automaticamente, porque, como eu vos disse, os Monnier eram uma família com um estatuto social muito elevado e nunca ninguém sequer podia pensar que isto podia acontecer à Blanche Monnier ou a alguém ou a algum membro daquela família, porque, como eu disse, o estatuto social nestes anos era muito importante. Quanto mais alto fosse o vosso estatuto social, mais valor tinha a vossa família. Portanto, a família Monnier tinha mesmo muito valor na sociedade e isto foi um choque para toda a gente. Quando a polícia chegou à casa dos Monnier, eles subiram automaticamente para o sótão e eles tiveram de arrombar a porta. A fechadura estava em muito mau estado, eles tiveram mesmo de tentar várias vezes. Quando eles conseguiram arrombar a porta e a abriram, eles viram Blanche Monnier num estado pessoal horrível, como vocês podem imaginar. Ela estava presa há 25 anos. Ela não conseguia ver a luz do dia há 25 anos, malta. Vocês imaginem o quão mau isso é para o psicológico de uma pessoa. Eu fico um dia em casa, na minha escuridão, a estudar para as frequências da faculdade e fico deprimida. Portanto, imaginem o que é vocês estarem 25 anos presos num sótão sem verem a luz do dia. Como eu estava a dizer, a polícia entrou no sótão, na zona onde Blanche Monnier estava presa, e eles encontraram-na
despida, enrolada em cobertores, porque ela não tinha roupa, estava apenas enrolada em cobertores, e ela estava rodeada das suas próprias fezes, pessoal. Portanto, vocês imaginem o cheiro que estava lá dentro. Ela fazia fezes no sítio onde estava, porque ela não podia sair, ela não tinha casa bem, tinha de fazer tudo no sótão, tinha de comer, tinha de fazer as suas necessidades no sótão. Portanto, durante 25 anos foi o que ela lá fez. A polícia tirou Blanche Monnier de lá, e depois eles tiveram de evacuar, malta, porque o cheiro era insuportável. Eles tiveram de fazer a investigação por partes, por turnos. Eles não conseguiam estar lá durante muito tempo porque o cheiro era mesmo muito intenso. Quando Blanche Monnier foi descoberta, ela tinha apenas 49 anos e ela pesava 24 quilos, pessoal. 24 quilos é muito pouco. Eu agora vou ler-vos a descrição que um polícia fez em relação à libertação de Blanche Monnier. Nós recebemos uma ordem de que podíamos arrombar a porta do quarto. Isso foi feito com uma grande dificuldade, porque nesse local havia várias cortinas muito pesadas e escuras, cobertas de poeira. Para abrir as persianas das janelas foi necessário remover as dobradiças. Assim que a luz entrou na divisão do sótão, percebemos que Blanche Monnier estava deitada numa cama, com a cabeça e o corpo cobertos por um cobertor imundo e repulsivo. Blanche Monnier estava muito infeliz, deitada completamente nua num colchão de palha podre. Ao seu redor formou-se uma espécie de crosta feita de excrementos, fragmentos de carne, legumes, peixe e pão podre. Vimos também conchas de ostras e insetos que atravessavam a cama da senhorita Monnier. O ar estava totalmente imundo, o odor era muito forte. Era impossível para nós ficar muito tempo para conseguirmos prosseguir com a nossa investigação. Portanto, como vocês podem imaginar, ela estava num estado lastimável, as condições em que ela estava eram horríveis. Eu nem sei explicar, pessoal, como é que uma mãe fez isto à sua própria filha. A minha mãe era incapaz de me fazer isto. Como eu vos disse, a saúde de Blanche Monnier não era a melhor. Obviamente, ela esteve presa durante 25 anos num sótão sem ver a luz do dia e em condições lastimáveis. Por causa disso, ela foi levada à pressa para um hospital chamado Hôtel Dieu, em Paris. E só para vocês terem noção, a mãe de Blanche Monnier estava sentada na sala de espera, super calma, como se ela não tivesse feito nada à sua própria filha. Ela estava impávida e serena no hospital, à espera de saber os relatórios da saúde da sua filha. No hospital, tanto as enfermeiras como os médicos puderam observar que a saúde mental de Blanche Monnier não estava assim tão mal quanto isso, porque tendo em conta aquilo pelo qual ela teve de passar os 25 anos presa num sótão, as condições em que ela estava muito bem psicologicamente, ela estava super calma, ela não se estava a passar, ela não estava louca sequer, ela estava super calma. Quando as enfermeiras estavam a analisar o estado de Blanche Monnier para poderem dizer ao médico aquilo que puderam apurar, elas dizem que Blanche Monnier, em relação ao facto de conseguir ver a luz do dia, disse: como é que isto é tão belo? No entanto, para nós, isso já é uma coisa tão banal e tão normal que nós não ligamos. A equipa médica também notou que ela tinha uma grande aversão à luz porque, obviamente, durante 25 anos ela esteve na escuridão e não via mais nada para além da escuridão. Portanto, óbvio que ela tinha uma certa aversão à luz do dia, isso é completamente normal, mas como eu já vos disse, ela estava super calma e ela estava a colaborar com todos os exames e com todos os testes que lhe estavam a fazer. No entanto, quando o irmão de Blanche Monnier foi interrogado pela polícia, ele disse que a irmã tinha comportamentos de louca e também que era super agressiva. Portanto, o irmão de Blanche Monnier, ou seja, Marcel Monnier, disse à polícia que ela era louca e agressiva, o que era mentira, porque a própria equipa médica que analisou Blanche Monnier viu que ela estava super calma. Agora, eu vou falar-vos sobre os motivos pelos quais a mãe de Blanche Monnier a manteve presa no sótão durante 25 anos. Quando Blanche Monnier tinha apenas 20 anos, ela apaixonou-se por um advogado mais velho que ela, assim, pouco mais velho que ela, e esse homem já tinha um filho. Obviamente, para uma família de classe média alta, uma jovem tão bonita como Blanche Monnier, porque ela era mesmo descrita como sendo uma jovem muito bonita, obviamente que para as classes altas, uma jovem como Blanche Monnier não se podia casar com um homem mais velho, muito menos com um homem mais velho e já com um filho. Isso era muito mal visto pela sociedade. Portanto, a mãe de Blanche Monnier não queria que a filha tivesse uma relação com esse homem. Portanto, nesta altura um advogado não ganhava assim tanto dinheiro quanto ganha hoje em dia, portanto, ele era advogado e apesar de ser advogado, ele era pobre. Portanto, toda esta junção, um homem mais velho com um filho e pobre,
óbvio que Blanche Monnier não se podia relacionar com um homem assim. Blanche recusou-se a manter distância desse homem porque ela amava-o mesmo. Vocês sabem, aquelas histórias de amor impossível. É literalmente aquilo que aconteceu a Blanche Monnier. É um amor impossível, mas é um daqueles amores impossíveis verdadeiros. Portanto, a mãe de Blanche Monnier disse que ela não se podia relacionar com este homem e Blanche recusou várias vezes. Então qual é que foi a ideia da mãe de Blanche Monnier? Prender a filha no sótão, e ela ia deixar a filha presa no sótão até a filha mudar de ideias, porque a filha queria mesmo mudar-se para o pé desse advogado, queria viver com o advogado e, se fosse preciso, era capaz de fugir com ele para conseguir namorar com ele, não é? Para conseguir ter uma relação com ele. A mãe ficou assustada, prendeu-a no sótão e disse que só a soltava a partir do momento que ela dissesse: eu não vou namorar com ele, eu vou encontrar outro homem. Blanche Monnier nunca fez isso, ao contrário daquilo que a mãe pensava. A mãe pensava que eventualmente Blanche Monnier ia mudar de ideias e ela não mudou, pessoal. Ela amava tanto o homem que ela ficou 25 anos presa num sótão. Ela recusou-se sempre a deixar de se relacionar com o homem. Várias testemunhas e vários vizinhos ao longo dos anos ouviam Blanche Monnier gritar por ajuda, a pedir socorro. No entanto, nunca fizeram nada, porque naquela altura, na sociedade, ninguém se metia na vida de ninguém. A não ser, obviamente, aqueles boatos que circulavam constantemente, mas para além dos boatos, ninguém era capaz de se meter mesmo na vida das outras pessoas, muito menos na vida de uma família de classe média alta. Obviamente que estas pessoas que ouviam Blanche Monnier gritar não sabiam que ela estava presa em circunstâncias tão más. Obviamente que a mãe de Blanche Monnier ao longo dos anos lhe foi dando comida, no entanto não era comida suficiente para ela se manter saudável e para ela se manter num peso considerado saudável. No entanto, isto é um caso com um final ligeiramente feliz, porque a mãe de Blanche Monnier, ou seja, Louise Monnier, foi presa precisamente no dia a seguir. Portanto, no dia a seguir a terem descoberto Blanche Monnier, a mãe foi presa e ela na altura tinha 75 anos. O irmão de Blanche Monnier foi julgado a 7 de outubro de 1901 e ele foi sentenciado a 15 meses de prisão por ter sido cúmplice da mãe. Obviamente, depois disto que aconteceu, Blanche Monnier foi se alimentando com a ajuda do hospital, começou a ganhar peso, portanto, fisicamente ela já estava saudável, no entanto, a sua sanidade mental, a sua saúde mental não estava a 100%, pessoal. Eu já vos disse, ela no hospital estava super calma, estava impávida e serena, no entanto, isto afeta mesmo o psicológico de uma pessoa. Ela estava completamente alterada, já não era a mesma Blanche Monnier de há 25 anos atrás. Blanche Monnier acabou por morrer no Hospital Psiquiátrico de Blois em 1913, portanto 12 anos depois dela ter sido resgatada do seu cativeiro. Isto sinceramente é muito triste porque foi uma vida completamente desperdiçada. Sinceramente são mesmo daqueles casos que não dá para explicar. Eu não consigo explicar a razão deste caso. Naquela altura a sociedade impunha muita pressão nas famílias de classe alta e eles eram uma família de classe alta, no entanto isso não justifica aquilo que mãe de Blanche Monnier fez. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal se vocês gostam de casos de crime, casos de pessoas desaparecidas. Normalmente é esse tipo de vídeos que eu faço, portanto se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, subscrevam aqui ao canal. Sigam-me nas minhas redes sociais, nomeadamente no meu Instagram e no meu Twitter. O user é Niki Ariana nos dois. Eu vou deixar aqui os users para vocês verem, portanto sigam-me por lá. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, então adeus e até ao próximo sábado.